Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Laboratório do Arne para mais um vídeo com suas brincadeiras e experiências com a eletrônica. Hoje, nesse vídeo, eu quero dar continuidade àquele pequeno curso sobre microcontroladores PIC que eu comecei aí primeiro demonstrando, né, quais são as ferramentas, como se usa, como criar o seu primeiro projeto, né, e depois passei na segunda parte a Timer Zero, mostrei como usar o Timer Zero no controle de eventos, tá, que é bem bacana também, tá? Essas duas partes já estão aí numa playlist que você encontra o link aí na descrição desse vídeo. Então, se você não viu ainda esses dois vídeos, recomendo aí ver estes vídeos, tá? Vai ajudar bastante. Eu vou usar sempre nos exemplos, né, nessa primeira parte desse curso, o PIC 16F628A. Então, lembrando que tudo que eu falo para o PIC 16F628A é válido em qualquer PIC da linha 16F. A linha 18F é um pouquinho diferente, mais à frente no curso eu vou mostrar essas diferenças, tá? Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre a USART, tá? Para a comunicação RS-232 entre o microcontrolador e um dispositivo qualquer, ou entre dois microcontroladores, tá? RS-232 é uma porta de comunicação presente aí em muitos dispositivos industriais, hospitalares e outros, tá? É muito utilizada no ambiente, né, em sistemas embarcados, ok? Tanto que hoje em dia praticamente todos os microcontroladores produzidos têm uma ou mais de uma USART para uso, ok, senhores? Tá? Durante os testes eu vou sempre usar essa placa aqui, PE16F628A, tá? As informações sobre a mesma estão lá no meu site, tá? O link está aí na descrição, porém quem não tiver, tá? Não tem essa placa, não montou, eu vou fornecer aqui o circuito. Nesse vídeo a gente vai ver o pequeno circuito de teste, tá? Que vai permitir você montar aí num protoboard, sem problemas. Então, nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho da teoria da RS-232, que eu acho importante, na sequência o circuito e partimos então para a construção do programa. Eu vou montar esse programa aqui no vídeo, ok, senhores? E finalizar aí com os testes. Bom, senhores, vamos falar um pouquinho, né, sobre a norma RS-232, mais especificamente da revisão C, ok? A RS-232C foi criada em 1969, tá, pela EIA, junto com os laboratórios Bell e outros fabricantes de equipamento, tá? A ideia era criar um padrão que os vários fabricantes pudessem utilizar, tá? Aí, após algumas revisões, a norma gerou a revisão C, que é utilizada até os dias de hoje. Existem outras? Claro que existe. Foi criada a D, a E, a F e assim por diante. Porém, a C foi a que ficou mais, porque é a que a gente utiliza mais. Tá? Ela está presente em muitos dispositivos, tanto do passado quanto fabricados ainda nos dias atuais. Essa norma, senhores, prevê, tá, dois tipos de equipamento. O DTE, que é o Data Terminal Equipment, tá, que são os PCs e terminais de dados, são aqueles que geram, né, vamos dizer assim, os dados, fazem o controle. E o DCE, que é o Data Communication Equipment, tá, que são aqueles que recebem o controle. Tá? São impressoras, sim, muitas impressoras lá atrás eram seriais, antes mesmo de existir o padrão paralelo e até o USB hoje em dia. Tá? Modems, os primeiros modems sempre seriais e periféricos conectados ao DTE. Por exemplo, a placa PE PIC 16F628A que eu utilizo, tá, para exemplos, né, nesse curso, ela é uma DCE. Tá? Qual que é a diferença entre um e outro, senhores? Os equipamentos DTE necessariamente utilizam conectores padrão macho. Hoje em dia eles são DB9. No passado foram DB25, mas hoje você vai encontrar DB9 na maioria. Então, DB9 macho é um DTE. DB9 fêmea é DCE. E a conexão também muda um pouquinho, senhores. Quando você conecta um DTE a DTE, ou seja, um computador num outro computador, o pino 3, que é o TX, vai ligado ao pino 2, RX do outro lado, e o pino 3, TX deste lado que eu estou colocando agora aqui, no pino 2, RX. Percebam que eu sou obrigado a inverter o cabo, porque os pinos aqui não se invertem.
Já aqui embaixo eu tenho um exemplo de um DTE ligado a um DCE. Percebam que o TX agora está no pino 3 e o RX desse lado no pino 3. O pino 2 aqui, que é o RX, tá? Ligado ao pino 2 TX desse lado. Ou seja, no DCE eu inverto esses dois pinos para não ficar invertendo aqui o cabo. É errado não fazer isso? Errado não é, mas não é elegante por conta da norma. E como é que funciona, né, a comunicação na RS-232? Ela segue o modo assíncrono, ou seja, não há um pino de clock, tá? Não há um pulso de clock para estabilizar a comunicação, o que significa que de ambos os lados ela tem que ser configurada da mesma forma, ou seja, o baud rate, ou seja, a velocidade bits por segundo, tem que ser a mesma em ambos os lados. O número de bits que vai ser transmitido ou recebido, no caso, o mesmo. A paridade, se é par, ímpar ou nenhuma, também tem que ser a mesma. E o número de stop bits também. Ou seja, a configuração precisa ser exatamente a mesma para que a comunicação possa ser bem sucedida. Caso contrário, não há nenhuma chance dessa comunicação ser bem sucedida, ok? Bom, senhores, e aqui os níveis elétricos, tá? Percebam que nessa revisão as tensões são de menos 15 volts a mais 15 volts, tá? Então, o zero, por exemplo, lógico aqui, ele é detectado de mais 3 volts a mais 15. Percebam que está invertido, ok, senhores? E o 1, lógico, bit 1, por exemplo, ele vai de menos 3 volts a menos 15, tá? Então, aqui eu já tenho um exemplo aqui, ó. O start bit sempre 0, 8 bits de dados, tá? Já com as suas tensões de forma correta, até do LSB ao MSB, tá? Que é assim que é transmitido, e o stop bit, aqui, ó, tá? O stop bit 1 para baixo. Tá? Senhores, muito cuidado, posso ligar um microcontrolador de forma direta numa porta, eu achei lá um DB9, e quero ligar. Não pode. Percebam que os níveis de tensão não estarão adequados. Ele não faz essa inversão. Porque internamente, no circuito, o microcontrolador vai trabalhar com níveis TTLs de 0 a 5 volts ou de 0 a 3V3 ou de 0 a 3 volts. Tá? Então não dá para fazer. Para isso nós precisamos de um CI do tipo drive. Tá? E aqui, senhores, por último, os níveis lógicos, conforme eu citei anteriormente. De 0 a 1, eu tenho o start bit em 0. Aí aqui os bits, tá? 1 até 8, ok? O bit de paridade, a posição dele é aqui. Se ele não existir, esse bit aqui é vazio, ele não vai estar presente, tá? E o stop bit aqui, ok? Em nível lógico 1 aqui e o start bit em nível lógico 0, tá? É assim que você vai observar, por exemplo, usando um osciloscópio, no pino do seu microcontrolador. E essa tensão aqui, GND, aqui 3 volts ou 5 volts, dependendo do seu do tipo do microcontrolador, né, da tensão de alimentação. Senhores, e aqui eu tenho a descrição, né, dos conectores DB25 e DB9, que são os admitidos na norma. Hoje o DB25 ele caiu em desuso, primeiro que ele é um conector grande, difícil de se acoplar no equipamento, mas você pode encontrar equipamentos, tá, antigos com esse tipo de conector. Então, bastante cuidado, tá? Mas hoje, basicamente, o que você encontra é o DB9 por conta do seu tamanho, praticidade de uso, etc. Então, aqui eu tenho os pinos, senhores, tá? Notem que, de acordo com o conector, você tem aí uma inversão nos pinos TX e RX, tá? E uma distribuição diferente para os demais, elas não são idênticas, tá? Então, basicamente, o que a gente vai usar aqui é o DB9. Senhores, numa comunicação comum, tá? A gente vai usar geralmente o pino TX, o pino RX, tá? O pino 3 e 2 e o pino 5 de GND. Tá? E, eventualmente, se você quiser fazer algum tipo de controle por hardware, por exemplo, tá? O controle, você usaria o pino 7 e o pino 8, aqui o RTS e o CTS, para fazer um controle de fluxo por hardware, tá? Que não é o caso hoje que a gente vai conversar. Hoje é uma comunicação direta mesmo. Quando você usa uma comunicação direta, aí o controle, se você quiser fazer um controle de fluxo, ele é por software, que geralmente é mais tranquilo de se trabalhar. Tá? Esses pinos aqui, eles são previstos, porque eles estão dentro da norma,
e muitos equipamentos utilizavam esse controle de fluxo por hardware. Então, eventualmente, se você encontrar um equipamento que você precisa mexer, precisa desenvolver algo que vai ser conectado a ele e ele usa controle de fluxo, você vai ter que prever isso também no seu hardware, ok? Aqui eu tenho o circuito, vou aumentar um pouquinho. Aqui eu tenho o PIC, tá? 16F628A, ok? Aqui o circuito de reset, com o resistorzinho externo, né? Este diodo aqui é apenas para impedir que a tensão de VPP que será aplicada aqui alcance a linha de 5 volts. Um capacitor de desacoplamento do microcontrolador, né, para o CI. Aqui o meu circuito de clock, né, a parte de clock, com um cristal de 4 MHz externo. Os dois capacitores, né, requeridos aí de acordo com o manual e também de acordo com a frequência do cristal que você usa aqui, tá? Tudo bem simplesão. Aqui um resistor, limitador de corrente para um LED, que é um LED live, que eu vou manter ele piscando utilizando o timer zero que a gente viu aí na parte anterior deste curso, né? Então, aqui a entrada para o meu PIC-Kit 3, tá? A entrada do gravador, ok? E aqui, senhores, um circuito drive que está aplicado na minha placa, tá? Ele está aplicado lá na minha placa. Um MAX 232 e um conector DB9 fêmea. Percebam aqui, ó, que eu estou ligando o TX no pino 2 e o RX no pino 3, ou seja, isso aqui é um DTE. Senhores, essa experiência pode ser feita de várias maneiras, ou seja, você pode usar um conversor RS232 para USB e conectá-lo, né, ligá-lo aqui para o seu PC, porque hoje a maioria dos PCs não tem a porta RS232. Raríssimos os PCs que tem, só porta USB. Então você vai precisar de um conversor para utilizar, tá? Você também pode usar um adaptadorzinho, tá? Um módulo que já vem com isso aqui pronto para você, tá? Ou usar, por exemplo, um conversor RS232 padrão TTL, né? O nível de tensão é TTL direto para o USB e conectá-lo diretamente aqui. Aí essa parte você não teria, tá? Eu coloco que é para ilustrar, para que você tenha um entendimento. Um dia você se depara com um equipamento que vai ter lá um DB9 e aí você vai precisar desse drive aqui para falar aqui com o microcontrolador, ok, senhores? É um circuito bem simples, não tem grandes novidades. Eu vou deixar ele disponível para download lá no meu site, ok? Bom, aqui eu tenho o início do programa, né, senhores? Está numa velocidade mais alta para o vídeo não ficar muito alto. Então, estou selecionando o PIC, o gravador, colocando o nome do projeto, né, selecionando qual é o padrão, o formato do caractere, enfim. Tudo isso está no primeiro vídeo, na parte 1. Então, quem não assistiu, é legal assistir, tá? Aqui eu começo com inserindo os comentários, né? Eu já coloquei em outros vídeos. Eu prefiro, tá, ter um cabeçalho até que bastante rico, porque você acaba se perdendo num futuro não muito distante, tá? Experiência própria. Quanto maior o número de informações, melhor, tá? Informações relevantes realmente ao projeto, tipo de compilador, IDE que você usou, a plataforma, enfim, gravador, porque eu já vi muito programador se perder no caminho aí quando precisa mexer no projeto 2, 3 anos depois da criação do projeto. Tá? Você acaba perdendo um tempo considerável buscando essas informações ou tentando lembrar das mesmas, né? E dependendo da quantidade de coisas que você faz, ao longo do caminho fica difícil, né? Aqui eu já estou fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V do programa timer anterior, porque são os bitfuzzes, né? As definições importantes que eu uso, variáveis que eu vou usar. Como eu disse, eu vou usar o timer, tá? O timer está incluso. E na sequência a gente vai ver as partes importantes para a usart, ok? E aqui agora vamos começar o programa, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colar, tá, a parte inicial que a gente já viu nos outros 2 vídeos para não perder muito tempo, tá? Agora eu quero fazer o port LED, tá? Eu quero desligar o LED Live. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou jogar um AND aqui, eu vou fazer uma lógica AND com um valor aqui, ó, tá? Só que eu vou inverter este valor. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou fazendo o port LED, que é o port B,
igual ao quê? Em binário é isso aqui, ó. Eu estou fazendo uma lógica AND. Então eu estou garantindo que no porte B, que está bem aqui, ó, que desculpa, porte B4, né? No RB4, o LED permaneça desligado, tá? Eu vou manter mais ou menos a mesma lógica que eu usei no outro programa, tá? Aqui eu vou init timer 0, tá? Inicia timer 0. Inicia timer 0. Agora aqui, para continuar, o que eu faço? Init usart. Essa função não existe ainda, né? Eu preciso criá-la, nós vamos criar juntos. Init usart, então inicia usart. Senhores, sempre que eu coloco, né, que eu estou trabalhando com timer, ou que eu estou trabalhando, por exemplo, com usart, eu gosto de ter as interrupções. Então aqui eu já vou habilitar as interrupções para periféricos e a global, que eu já detalhei anteriormente. Vamos já deixar pronto aqui, ó, o while true, tá? Um laço eterno, né? Vou marcar aqui, ó. Deixa eu só jogar um pouquinho para cá. Laço eterno, né? E o que eu preciso? A única coisa que eu vou fazer aqui é analisar a variável autoriza, tá? Porque o meu timer 0 aqui em cima gera, tá, uma contagem que a cada 250 milissegundos, tá, ele vai gerar uma interrupção e fazer o autoriza aqui, ó, igual a 1. Então aqui no main eu fico analisando o autoriza. Quando ele for igual a 1, o que eu faço? Eu preciso trocar o estado do LED. Como eu posso fazer isso? Port LED, eu posso usar uma lógica XOR. Eu faço um XOR com quem? Com a própria posição do LED, que eu já detalhei ali, né? Fazendo isso, eu leio o estado daquele pino e aplico o XOR. Então eu estou trocando a cada 250 milissegundos. Então troca o estado do LED. Ok? E tenho que agora fazer autoriza igual a 0. E agora vamos criar aqui a função, né, para usart, certo? Então vamos aqui, ó, void init usart void. E eu preciso aqui trabalhar alguns registradores que são importantes, senhores. Quais são eles de cara? Eu vou colocá-los aqui, ó. É o SPBRG igual, eu vou ter que colocar um valor dentro dele, tá? Esse registrador basicamente configura um oscilador externo, tá? Que é o gerador de baud rate. Ele vai gerar o baud rate para mim. Então, eu posso colocar aqui que é configura gerador de baud rate. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou jogar aqui dentro um valor, ó, divider. Então, qual seria, né, esse valor? Então, vamos criar aqui em cima, senhores, algumas definições importantes. Vamos criar aqui uma definição importante chamada divider, né? Ou seja, que eu já coloquei ela ali embaixo. Então, definições importantes para configuração da usart, né? Usart. A primeira, que eu comecei lá embaixo, o divider, que é o divisor, né? Como é que eu vou trabalhar esse cara aqui, senhores? Qual a ideia aqui? Eu vou usar uma fórmula que está presente no manual. Tá? Vou colocar aqui int, ok? E vamos aqui colocar frequência do oscilador dividido aqui 16. Eu vou chamar aqui um UL para que a adaptação seja boa. Baud. Opa, pelo baud que eu quero trabalhar, tá? -1. Aqui. Ok, senhores? Então, define baud aqui.
O baud que eu vou trabalhar, senhores, 9600. Bem padrão, tá? O que eu preciso também? Eu não tenho aqui o FOSS, né? O frequência do oscilador. Vamos definir aqui, tá? 4 milhões, que é 4 mega. O meu cristal eu já expliquei lá no circuito. Vamos voltar aqui. Opa, pera lá. Init usart, ok? Agora, o que eu preciso aqui? Eu já tenho o divisor. Eu preciso programar o registrador TXSDA. Desculpa, TXSTA. Esse registrador, o Transmit Status and Control Register, ele faz o controle do registrador de transmissão, tá? Tanto da parte de status quanto da parte realmente de configuração. Tá? Então, o que eu preciso aqui? Configurar alguns bits. O bit 7, tá? O Clock Search Select Bit, no modo assíncrono não tem nenhum valor para mim. Então, posso já colocar como 0. O próximo bit chama-se Transmit Enable Bit, né? 9-bit Transmit Enable Bit. Eu habilito a transmissão no modo 9 bits, que eu não vou usar, porque eu não estou usando paridade. Então, ele é 0 também. O próximo bit é o Transmit Enable Bit. Este bit precisa estar em 1, porque eu quero habilitar a transmissão, ok? O próximo bit, bit 4, é o bit sync, né? Que é seleciona o modo da usart. Se ele está em 1, é modo assíncrono. Se ele estiver em 0, modo assíncrono. Então, ele vai para 0. O bit 3 aqui, ele não está implementado, tá? Então, eu coloco em 0. Agora, o bit 2, que é o High Baud, né? Rate Select Bit, ou seja, se eu estou no modo High ou no modo Low, ou seja, modo High Speed. Eu quero selecionar o modo High Speed, então já em 1, bit 2. Tá? E agora, o Transmit Shift Register Status Bits e o 9-bit of Transmit Data, né? Eles são flags, na verdade, eu não vou precisar nada deles, então 0, 0. Ok? Então vamos contar aqui para ver se eu fiz certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, estou com meus 8 bits configurados de forma correta, certo? Então, configura registrador de transmissão. Agora, o próximo registrador que eu tenho que configurar é o RxSTA, ou Receive Status and Control Register. É o registrador que faz a parte de configuração e, né, controle da configuração e o status. Aqui me interessa, por exemplo, o bit 7. Ele habilita, é aqui que está a habilitação do port, tá? Ou seja, enquanto porta serial, ele passa a usar os pinos, né, RB1 e RB2 conectados ao ART, tá? Aos ART. Então, em 1 eu preciso habilitar isso. O bit, né, seguinte, que é o 9-bit Receive Enable Bit, eu não estou trabalhando no modo 9 bits, então 0. Tá? O próximo seria o Single Receive Enable Bit. Ele no modo assíncrono, ele não tem valor segundo o manual, então é 0 também. Ok? O próximo bit, tá? É o Continuous Receive Enable Bit, ou seja, eu vou habilitar o modo contínuo de recepção. Sim, eu quero habilitá-lo. Então, sempre em 1 esse bit aqui, tá? E os próximos bits aqui, né? O Address Detect Enable Bit, tá? Isso aqui é modo 9 bits, no modo assíncrono. Não tenho uso para ele, tá? E os próximos bits são, na verdade, flags, tá? Que vão me informar se existe um erro de framing, tá? Que é o bit 2. Por enquanto em 0, eu já limpo ele. O próximo bit é o overrun, né, error bit, também é um flag, também em 0. E o próximo bit, o 9-bit of receive data, eu também coloco em 0, porque eu também não estou trabalhando, né, com o modo aqui de 9 bits. Então, configura registrador de recepção.
E agora, senhores, não menos importante, eu preciso configurar, habilitar, na verdade, a interrupção de recepção através do registrador PIE1. Tá? Ele contém aqui, esse registrador contém não apenas, né, a parte da USART, mas de outros dispositivos também. O bit que nos interessa, aqui neste caso, é o bit 5, RCIE, ou USART Receive Interrupt Enable Bit. Então, para configurá-lo aqui, o que eu preciso? É o bit 5, vamos binário, 0, bit 7, bit 6, bit 1 habilitado. E o resto dos bits, se eu contei direito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certinho. Né? Habilito assim a interrupção. Então, habilita interrupção da recepção. Recepção. Tá? Da USART. E falta um detalhe aqui agora, né, que é o PIE-R, que é o registrador que carrega desculpa, é PIR1. Esse registrador é um 0x20 hexadecimal. Aqui em cima, senhores, se eu fizer dessa forma, eu posso incorrer no erro de desligar interrupções que eu não queria desligar, que eu liguei anteriormente em outras configurações. Então, o correto aqui é usar uma lógica OU. Então, eu faço um OU daquele bit, mantendo os demais livres. E aqui eu também faço uma lógica OU, só que agora, em vez de usar 20 em binário, aqui o valor em binário, eu estou usando o valor em hexadecimal, porque eu vou invertê-lo. Posso usar em binário? Posso. Eu vou fazer isso aqui, senhores. Ó, 0B, tá? 11, 0, 1, 1, 1, 1, 1. É exatamente isso aqui, tá? Vamos manter assim para não gerar confusões. Limpa bit flag da recepção. Aqui eu tenho já a função, né, init_usart pronta. Só que eu preciso tratar isso aqui, ó, né? Lembrando, todas as interrupções no PIC são desviadas para o mesmo endereço. Ali eu estou tratando a interrupção do timer 0. Então aqui eu preciso tratar a interrupção da USART. Então, primeira coisa, eu limpei lá o bit, não limpei? Né? O RCIF. Se esse cara estiver em 1, significa que houve uma interrupção. E também, se o RCIE, ou seja, a interrupção estava habilitada, né? Ou seja, se eu habilitei a interrupção, aqui eu vou colocar trata, né? Ou seja, não, verifica int da USART. USART recepção. Então, veja, eu estou analisando o flag e verificando também se este bit está em 1. Ou seja, eu autorizei, ele está em 1, porque se esse bit vai para 1 e isso aqui não estava em 1, significa que não está autorizado. Pode ser algum probleminha, então eu não vou fazer nada. Então, aqui eu vou colocar um trata int USART, por exemplo. Tá? É uma função que nós vamos precisar criar. Então, aqui, ó, trata int da USART. Agora, senhores, está faltando o tratamento, né? Eu preciso desta função aqui. Deixa eu só colocá-la aqui agora, void trata int USART void. Tá? Eu agora preciso dessa função que vai tratar, então eu vou colocá-la aqui. Void trata int USART void. Novamente, vamos colocar um cabeçalho, correto? Então, trata interrupção, né, de recepção. Senhores, eu vou começar aqui de cara
criando um byte hack, chamado byte hack, tá? Simples assim, tá? Quem não conhece, não consegue, né, a ideia do byte, um SIGINET char hack, tá? Isso aqui seria o meu byte. De cara, eu vou dizer o seguinte, eu vou travar enquanto RCIF for 0, né? Então, aguarda receber todo o byte. Ok? Aguarda receber todo o byte. Tá? Ele já me avisou ali que estava em 1. Ok, senhores? E na sequência, assim que ele passar, eu vou usar e remover, né, o reg. RC reg. Recebe dado. Esse registrador contém o dado recebido, tá? Este registrador é onde está, né, onde vai ficar o dado recebido. Tá? Por enquanto, eu não fiz nada, eu só coletei o dado. Agora, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Vamos fazer aqui um tratamento simples do dado recebido. Que seria o que, senhores? Eu vou enviar um eco. Para enviar um eco, eu simplesmente analiso se o txif está em 0. O que esse flag me diz? Ele me diz se há algo sendo transmitido. Se há algo sendo transmitido, eu não posso fazer uma transmissão. Eu tenho que aguardar esse flag voltar a 0. Tá? Aguarda final de transmissão. Pode ser que eu, né, já tenha feito alguma transmissão, então eu sempre vou analisar. Durante uma transmissão, você sempre faz isso. Verifica se esse bit está em 0, ou seja, se esse flag está em 0. Passou, está em 0? Eu faço o txreg, que é o registrador que faz a transmissão. Eu coloco quem? Aqui é rec, não é C, né, senhores? Eu estou tão acostumado a usar C que eu usei errado, desculpem. Tx, né? Txrec igual a reg, desculpa. Tá aqui. Envia byte. Tá? Envia byte. Acabou. Mais nada, senhores. Mais nada. Tá? Aqui, tá? Caso você não precisasse enviar um eco ou precise enviar um eco e ainda fazer um tratamento, você pode fazer a partir daqui. Tratamento complexo do dado ou dos dados, tá? Fazendo o quê? Chamando alguma função que eu vou colocar aqui, por exemplo, trata dados, que eu não vou formá-la hoje, tá? Não vou trabalhar ela hoje, tá? A ideia é simplesmente mostrar como você programa, como você configura os registradores. Com isso, senhores, eu tenho a condição de fazer uma recepção de dado e uma transmissão. Eu vou montar aqui também uma função para transmitir um byte e transmitir uma sequência de bytes. Função, vamos chamar ela de void myPut, tá? Um SIGINET ou simplesmente char, né? Vamos trabalhar direto com o char myByte, o byte a ser enviado. Tá? Vamos chamar assim. O que esse cara precisa fazer? A mesma coisa que eu estou fazendo aqui, senhores. Ó. A mesma coisa. Ó. Isso aqui é o modo de transmitir. Então, eu só copio ele para cá. Vamos colocar um cabeçalho bonitinho aqui, copiar daqui. Colocar aqui. E myPut, né? Envia dado, envia byte via usart, entradas byte, não, vamos chamar de char a enviar. Prontinho. Seria um void put str, ou seja, uma função para enviar uma string, tá? Uma string. Então eu vou colocar aqui char ponteiro mystr. Ok, senhores? É
para enviar uma string. O que eu vou fazer aqui? Ó? While enquanto myString, tá? Enquanto ela for verdadeira, não chega ao final, eu uso o myPut ali, ó. O myPut. O que? Tá? Usando ali, já que ela recebe char, eu vou fazer o envio do char, ponteiro, mais tr. Estou enviando o meu ponteiro ali. Tá? E vou incrementar o meu ponteiro mais tr. Pronto, senhores. Com isso, eu consigo enviar uma string inteira. Então, vamos copiar aqui, ó. Vamos colocar put str, envia string viewsart. E o que eu recebo? Ponteiro da string. Prontinho. Senhores, com isso eu já tenho o meu programa e posso pensar já em iniciar os testes. Porém, antes eu preciso declarar todas essas funções aqui, porque senão eu vou ter um probleminha. Com certeza eu terei um probleminha na minha compilação. Pronto. E agora, salvar e compilar. Observar os erros. Vamos ver se eu consigo puxar isso aqui. Prontinho. Vou ver o que aconteceu aqui. Ele está dizendo que esse registrador não existe. Errei, porque não é RX, é RC. Tá? É RC. Continuando a compilação. Opa, claro, é true e não true. Esses errinhos são bacanas, né, senhores? Porque a gente vê o que está acontecendo. Aqui, está errado. Não está definido? Então vamos definir aqui. Definições importantes do módulo. Vou colocar aqui, ó. Define true 1 e define false já também 0. Vamos continuar compilando. Ele vai formando os erros. Aqui, ó. Claro, REC não, né? Aqui, na verdade, é mbyte. Feito as correções, acredito que tudo irá bem. E foi, senhores. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Eu tenho aqui, ó, uma função myPut não é nunca chamada, put str. Por quê? Eu não fiz nada. Então, senhores, vamos colocar aqui, ó. Vamos pegar abrir aqui algo do tipo uma abertura, né? Uma telinha de abertura. Vamos lá, vamos colocar aqui envia msg via usart. Tá? Então, como é que eu vou trabalhar isso aqui? Eu vou usar o strcopy, né, no caso, por uma variável. Eu gosto de usar txbuffer, por exemplo, aqui, e vou colocar alguma coisa do tipo /n/r, que são o enter, né? Aqui eu vou fazer mais um. O /n aqui é nova linha e o r é o carry edge return, né? Então eu estou enviando uma nova linha e um retorno de carro. Nova linha e retorno de carro. Ou seja, estou pulando duas linhas no programa terminal. Então, vou colocar aqui, ó, bem-vindo ao lab do Arne. Tá? Aqui eu coloco um strcat, ou seja, eu vou concatenar a primeira string com a segunda, tá? Novamente um /n/r logo no começo, né? Teste do programa
PIC, usart, né? Dou Enter, aqui, ponto e vírgula, mais um strcat, tx buffer, vou uma nova, barra n barra r, tecle algo. E agora eu dou um Enter para que tudo que você colocar fique na linha abaixo e a partir daí possa, né, ficar sempre em linhas abaixo, enfim, do jeito que você digitar. E agora aqui, ó, o put str, quem que eu vou mandar? Vou mandar o endereço txbuffer 0, tá? Porque não é uma variável global. Essa variável eu vou criar aqui, char txbuffer 64 bytes, até porque o PIC 16F628 não tem assim lá tanta memória, né, tanta memória RAM. São apenas 224 bytes, tá, senhores? Então tem que usar, tá, com uma certa parcimônia aí, senão não dá para receber coisas muito grandes. Então, variável para transmissão, e poderia ser também para recepção, tá? Um txbuffer, ok? Aqui eu vou precisar incluir aqui em cima, muito provavelmente, tá? Um include string.h, que é onde estas funções aqui são declaradas, tá? O uso de strings, né? Vamos tentar compilar. Opa, o que ele está me dizendo? Ah, já sei, ó, eu não coloquei entre aspas, né? Uns bugzinhos, é sempre bom. Compilou, senhores. Vejam, ele ficou, não é um programa muito grande, tá? Em termos de espaço, ele está usando aqui, ó, 16,9%, e o data space 34%, tá? Aqui ele está dizendo que eu estou usando 78 bytes no total. Então daria para fazer uma conta aqui e verificar se eu estou usando realmente esses 78 bytes de acordo com a quantidade de variáveis que eu iniciei, ok, senhores? Agora é partir para o teste e ver se a gente consegue êxito nisso, se não, voltamos e alteramos o programa. Bom, senhores, estou aqui com a montagem, né? Aqui está a placa, ela está rodando o programa anterior que nós fizemos, da parte 2, do timer, né? No controle aqui dos LEDs, né? Eu tenho já a placa aqui, ó, conectada, tá? A ideia aqui de um conversor RS232 para USB, tá? A minha placa tem aqui o MAX 232, né? Então o PIC aqui está conectado ao MAX e o MAX aqui conectado ao DB9, tá? E aí eu tenho esse tipo de conversor. Você poderia, por exemplo, no caso, conforme eu falei lá na parte do circuito, usar aí diretamente um conversor serial, né? USB serial, padrão TTL, tá? Direto para USB. Então ele coletaria, né, já direto aqui do microcontrolador. Esse aqui já coleta no formato mesmo, tá? Então, como está assim na placa, eu vou demonstrar assim. Aqui a gente tem o programa, tá? Eu já abri aqui, ó, o terminal, tá? Para quem não sabe onde fica o terminal aqui, ele está aqui, ó, em Windows, tá? É só ir em IDE Tool, tá aqui, ó, terminal, ok? Então, para quem usa Linux é legal porque você pode contar com o terminal aqui, não precisa abrir um terminal direto, tá? Aqui o meu output, eu vou compilar novamente, tudo tranquilo. E vamos iniciar os testes. Eu vou gravar, tá? E na medida que eu gravo, eu já vou pular para o terminal aqui, tá? Ele não permite, claro, ele está conectando no PicKit, tranquilo. Programação completa. Então vamos aqui no terminal. Minicom -D
barra dev barra tty. Aqui o meu é USB2 -B 9600. Abri o terminal e ele está ali com tecle algo, tá? Resetei e lá está, né? Bem-vindo ao Lab. Deixa eu ver o que ele está fazendo. Não tá aqui. Estabilizou. Esse terminalzinho aqui não é muito lá aquela coisa. Então tá lá aquela mensagem: bem-vindo ao laboratório do Arne, ao Lab do Arne, teste do programa PicUsart, que nós colocamos exatamente aqui, ó. Está aqui essa parte aqui do programa, é isso que a gente está vendo aqui. Tecle algo. Então, se eu teclar algo, ele teria que dar o eco, certo? Opa, estou teclando algo aqui e não está vindo eco. Muito provavelmente porque eu tenho um bug aqui e eu já sei onde está, senhores. Aqui, ó. Quando eu configurei o TRIS-B, eu configurei ele completamente como saída e não pode. Por quê? O pino, tá? RB1 é entrada, que é onde está o TX. Então, aqui é 2. Por quê? Eu vou ter isso aqui, ó, em binário, senhores. 0B 00000010, ok? É esse 2 aqui, ó. Então agora eu consigo fazer a porta ser entrada, de nada ia adiantar, né? Vamos compilar novamente, vamos enviar o programa, ele vai gravar o programa novamente. Programa gravado, eu vou até o terminal e agora, olá mundo, Usart funcionando corretamente. Então é isso, senhores. Agora ficou bem simples. Posso teclar um monte de porcaria aqui que nós teremos o caractere ecoado, né? O eco do caractere que está configurado aqui, ó, na interrupção. Então, quando eu teclo algo que o caractere entra, né, pela RS232, o PIC recebe em sua Usart, gera uma interrupção. Essa interrupção é tratada aqui, tá? É chamada a função trataInt, tá? Ele vem até aqui e aqui ele retira o caractere do registrador rcreg, carrega na variável rec e depois, se não tiver nada sendo transmitido, ele carrega no registrador txreg a variável rec, ou seja, é simplesmente um eco que a gente vê aqui embaixo, ok, senhores? E aqui nós temos o LED, ó, piscando, né? Bom, senhores, era isso que eu tinha para mostrar no vídeo de hoje. Ele ficou um pouquinho grande, eu sei, mas mesmo assim espero que tenham gostado, tá? Se gostou, deixa aquele like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Lembre-se de compartilhar esse vídeo, tá? Com aqueles que você acredita que o conteúdo possa ser útil de alguma forma, tá? Não se esqueça também de deixar os seus comentários, tá? O que você achou do vídeo, se você tem utilizado, tá, a RS232 em alguns casos. Se você é novo por aqui ou se você é novo no mundo da programação dos microcontroladores PIC, programava Arduino, o que está achando, tá, da ideia de mexer com o microcontrolador de forma direta nos registradores, enfim. Deixem seus comentários aí, sempre acrescenta, né, no vídeo, ok, senhores? Eu quero agradecer muito, muito obrigado a quem assistiu até agora e até o próximo vídeo, senhores.